só, a brincadeira, a primeira coisa que eu preciso entender nisso é que eu preciso proporcionar um ambiente que seja adequado a tudo isso. O que seria um ambiente adequado? Vamos supor que você esteja com bebês, né? Como é que você vai propor um ambiente adequado para os bebês se você não sabe nem mesmo o que propor de brincadeira para ele? Por isso que nós precisamos ficar muito atentos aos estágios de desenvolvimento da criança. Então, se eu pegar, por exemplo, um bebê, é óbvio que é natural, por exemplo, você chegar no quarto de um bebê e você olhar no berço e ter o quê? Um móvel pendurado naquele aro do berço, né? E o bebê fica lá olhando para cima e olhando o movimento. Será que o que chama a atenção do bebê é aquele móvel? Ou são as ações que o móvel faz? Ou simplesmente não chama atenção e aquele bebê fica ali e aí fica rodando aquilo ali até o bebê dormir? Algumas coisas a gente precisa ficar bem atento já nesse início. Primeira coisa, e o livro vai trazer isso para nós. Seria interessante que nós, como adultos, nos posicionássemos do jeito que o bebê está. Então, deita na cama, os autores do livro vão dizer exatamente isso. Deita na cama, olha para cima e observa o que está acontecendo. Será que o que chama a minha atenção? Será que o que chama a minha atenção é o movimento, é a cor do brinquedo, é o som do brinquedo ou é o quê? Então aí nós temos uma coisa legal. Por quê? Primeira coisa que eu preciso observar num brinquedo para criança é o barulho. Bebês gostam de brinquedos que fazem barulhos, que toca, que tem sonzinhos, que tem musiquinhas. Hoje é normal, por exemplo, as mães, quando saem do processo, saem do hospital, né, quando traz o bebê para casa, elas colocam o som do útero para tocar, por exemplo. Você coloca no YouTube lá, tem 2 horas de som do útero. Esse som é um som muito estranho, mas é um som que acalma muito a criança, porque é o barulho que ela ouvia, né? Então, voltando aqui à questão desses brinquedos, desses móveis. Eles precisam ter cores vibrantes, então cores chamam muito a atenção, principalmente o vermelho e o laranja. E música. Não importa se é um brinquedo caro, não importa se é um brinquedo que foi feito com materiais recicláveis, para a criança não existe isso. O importante ali, nessa primeira fase, é que você está propondo um ambiente adequado para que essa brincadeira aconteça. Uma outra coisa importante, nessa primeira fase da vida da criança, na primeira infância, nós vamos ter então que o corpo, o rosto da outra pessoa é muito mais importante do que qualquer outro brinquedo. A criança gosta de brincar com partes do corpo, partes do rosto, o colo, enfim. E aí, inclusive, os autores chamam a atenção. Se você quer uma prova, é só observar uma mãe quando amamenta o filho. O que o filho está fazendo, o bebê? Passando a mão no rosto, passando a mão no colo. E esse processo, olha que legal, esse processo ainda vai se tornar muito legal pela questão afetiva. Por quê? Nesse momento de amamentação, nesse primeiro momento, nesse contato que a mãe tem ali, o processo de afetividade está acontecendo, o que é muito importante para o desenvolvimento emocional dessa criança e antecipação de possíveis dificuldades ou transtornos emocionais ali que essa criança venha a ter na vida adulta ou adolescente, tá? Então, isso é a primeira coisa que eu preciso pensar. O ambiente que eu estou proporcionando tem que ser adequado. A brincadeira, então, ela vai desenvolver todo tipo de habilidade. Nós sabemos que a BNCC traz esse processo das habilidades, que eu preciso desenvolver habilidades nessa criança. Lá na educação infantil, o objetivo principal, na verdade, é o desenvolvimento integral dessa criança nos aspectos físico, intelectual, social. E aí, o que acontece?
todo esse processo da brincadeira vai fazer com que isso realmente aconteça, né? Cabe a quem, então, proporcionar esse ambiente, criar esse ambiente? Os pais ou os educadores. Porque ou essa criança está com os educadores ou está com a família. Então, cabe aos dois, né, fazer esse processo de criar um ambiente. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, os autores escreveram esse livro para pais. A ideia deles, o objetivo deles é que os pais conhecessem o processo da brincadeira. Por isso que o livro é de uma forma muito clara, muito objetiva. Qualquer pessoa que pegar o livro para ler vai conseguir entender a linguagem do livro, porque é uma linguagem bem tranquila, tá? Então, primeira coisa da brincadeira é preciso criar um ambiente adequado, tá? Pode passar, Tati. Bom, então, aí eu coloquei alguns detalhes que no livro traz de como é que eu compro um brinquedo, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso pensar, esse brinquedo é um brinquedo que faz brilhar os olhos da criança, mas não tem nenhum significado, ou seja, ela vai brincar ali por algumas horas, depois vai abandonar o brinquedo, ou é um brinquedo que nem sempre faz brilhar os olhos da criança, mas que vai desenvolver alguma habilidade. Então, quando eu vou comprar um brinquedo para uma criança, eu preciso pensar, esse brinquedo está dentro da faixa etária? Esse brinquedo vai desenvolver o quê? Vai proporcionar o quê para essa criança? Só beleza? Ele só tem uma beleza? Não tem utilidade nenhuma? Quebra fácil? Então, eu preciso ter alguns critérios para conseguir comprar esse brinquedo. E aí, os autores vão chamar a atenção para alguns detalhes, inclusive para a falta de informação que existe no brinquedo. Então, às vezes, você pega uma caixa de brinquedo e aí você vai olhar no verso da caixa para ver as informações do brinquedo. Chega lá, não tem nada, não tem nem a idade que é recomendada, ou se tem a idade é uma coisa, mas na prática é outra coisa, não funciona. Então a falta de informação gera o comércio de brinquedos, ou seja, não leva em consideração a importância do brincar, do brinquedo, o que esse brinquedo proporciona, mas sim faz um brinquedo bonito que todas as crianças vão querer comprar e aí vira aquela moda e no final das contas eu não consigo proporcionar nenhum objetivo ou desenvolver nenhuma habilidade com aquele determinado brinquedo, tá? Então, qual brinquedo comprar? Como saber se ele é seguro? Uma das coisas que os autores trazem para saber se o brinquedo é seguro é a questão do selo do Inmetro. Então, se tem o selo do Inmetro, se você olha no verso da capa, tem todas as informações e realmente aquelas informações condizem com o uso do brinquedo. Se o manual de brinquedos, se o manual do brinquedo está correto, porque às vezes até o livro conta a história o relato de uma mãe que comprou um brinquedo e ela chegou a abandonar o brinquedo porque ela não conseguia identificar como é que brincava com ele lendo o manual. Então, são coisas que eu preciso ficar atento ali na hora do brinquedo. Uma coisa interessante também, e que depois que eu conheci isso no livro, eu levo isso para a minha vida. Se você não vai comprar o brinquedo que a criança quer, não leve ela para comprar com você. Porque às vezes você fala, hoje eu vou comprar, o tio vai comprar um brinquedo para você, vamos lá para você escolher. Chega lá, você pede para a criança escolher o brinquedo, aí ela fala, eu quero esse aqui. Aí você olha o preço, é muito caro. Não, vamos escolher outro. Esse aqui não, esse aqui está muito caro, vamos para outro. E a criança vai escolhendo. Os autores vão chamar a atenção porque nós precisamos tomar cuidado com a questão emocional da criança, com essas competências emocionais aí que essa criança vai desenvolvendo com isso, tá? Então, se você não vai comprar o brinquedo que a criança quer, não leve ela para escolher o brinquedo, tá? Ainda, depois que você comprar, eles chamam a atenção para o suspense do presente, então manda embrulhar o presente, ou você mesmo embrulhe, mas faça todo o suspense, todo esse preparatório de entregar o presente, porque a criança ela gosta desses aspectos assim de abrir o presente, de escolher, de ver o que gosta, enfim.
tá? Então, essas são algumas ideias aí que os autores trazem para comprar um brinquedo e que realmente fazem sentido, né? Pode passar, Tati. Aí, eu tenho um capítulo maravilhoso nesse livro. Brincar é essencial ao ser humano. A brincadeira, então, ela é uma atividade que faz parte do ser humano, ela é inerente, ou seja, eu não escolho. Por mais tímido que a pessoa seja, por mais tímida que a criança seja, de alguma forma ela gosta de brincar. E é através desses laços afetivos que a brincadeira proporciona que eu posso criar um laço afetivo com essa criança. Que eu posso, opa, eu vou descobrir o que ela gosta e através do que ela gosta eu vou puxando ela e vou ganhando ela para mim. Essas habilidades, esse desenvolvimento afetivo que eu preciso ter com a criança faz toda a diferença no processo de aprendizagem. Por quê? Eu citei na palestra do quarto ano e eu vou repetir para vocês. Quando o Henri Vallon fala da questão da afetividade na escola, é riquíssimo isso. Por quê? O aluno que desenvolve habilidade ou desenvolve uma afetividade com o professor, ele aprende muito mais fácil, ele desenvolve o processo de aprendizagem muito mais rápido, porque ele tem uma confiança, ele gosta daquele professor, ele gosta de estar junto, e isso vai fazer toda a diferença, tá? Toda a diferença. Lembrando que quem educa marca o corpo do outro. De alguma forma marca, seja positivo ou seja negativamente. Tá? Então, de alguma forma, você vai marcar o corpo de todos os seus alunos. Aí eu sempre, é uma pergunta que eu sempre faço para mim. E você também deve fazer. De que forma eu estou marcando essa outra pessoa? Positivo ou negativamente? Eu estou dando probabilidades ou possibilidades dela se tornar um cidadão para o pleno exercício da cidadania, e lembrando que eu um dia fiz parte dessa construção, ou ela simplesmente quer me esquecer no outro dia que ela me conhece, né? Então, vale ressaltar isso aí. E tudo isso está ligado ao processo de afetividade, que consequentemente está ligado ao processo da brincadeira, tá? Então, trabalha aí o desenvolvimento físico, emocional, intelectual. A criança, ela descobre o mundo à sua volta e interage com ele através da brincadeira. Lá nos processos de desenvolvimento do Piaget, nas etapas, então, primeiro a criança começa com o sensório motor e ela trabalha ali a questão dos jogos de exercícios, que é o primeiro jogo que o Piaget vai nos dizer. Então, o primeiro jogo de exercício, aí ela vai trabalhar as questões das habilidades, das coordenações motoras ali mais simples, né? Movimento das mãos, movimento das pernas, o engatinhar, o encostar, o subir nas coisas, abrir gaveta, fecha gaveta, todo esse processo que vai fazer parte do jogo de exercício, tá? Depois ela engatinha, anda, corre e uma etapa seguida da outra. Então eu tenho os jogos de exercícios. Depois que eu saí do sensório motor e vim para a pré-operatória, o que marca a transição ali de uma etapa para outra é a questão do jogo simbólico. E é aí que eu quero entrar nesse segundo ponto com vocês. O jogo simbólico, ou o jogo de faz de conta, que é previsto ali por Piaget e por Vygotsky, eles vão dizer que a criança representa o mundo dela dentro da brincadeira. Então, se você quer conhecer uma criança realmente como ela você vai observar a brincadeira dela, tá? Você vai observar ali a brincadeira dela. Fadas ou bruxas, fada... é bem isso mesmo. E aí, o que acontece? Você, inclusive, por exemplo, quando... o Freud vai explicar a questão da psicanálise, ele vai dizer que a brincadeira nem sempre ela é prazerosa. Eu tenho a brincadeira que causa dor, é justamente nessa questão do faz de conta. Por quê? A criança que sofre violência sexual, a criança que sofre violência, não só sexual, mas violência de qualquer tipo, onde é que ela vai representar isso? Lá no faz de conta, lá na brincadeira de faz de conta, lá na brincadeira onde ela vai colocar o cotidiano dela para ser representado. Se ela vive uma infância ótima,
normal, com pais que estimulam, com pais que estão presentes, certamente vocês vão ver isso muito claro ali na brincadeira. Mas se ela é uma criança que sofre alguma coisa emocional, é ali que ela vai colocar também em prática. Por isso que eu, como professor de educação infantil dos anos iniciais, eu preciso estar atento a todos os passos ali que essa criança vai desenvolver nessa brincadeira. Então, na brincadeira, a criança descobre o mundo à sua volta e interage com ele. Naturalmente, ela é curiosa e ela se sente atraída pela brincadeira. O livro, ele conta a história de uma menina, eu acho muito legal essa história. Ele conta a história de uma menina que ela era Branca de Neve e ela estava fazendo a comida, a janta para os 7 anões. E aí, a mãe dela chama ela para ir tomar banho. E é para ir para a escola. Daí ela fala, não, eu não posso ir para a escola porque eu preciso fazer comida, porque os 7 anões vão chegar com fome, eu não terminei de fazer a comida, enfim. E ela não estava achando uma panela para fazer de recipiente para deixar a comida pronta. E aí a mãe foi lá, pegou uma caixinha, não lembro agora se era uma caixinha de fósforo, se era uma caixinha de remédio, mas pegou uma caixinha e ofereceu para ela, que tal você fazer isso aqui de panela? Aí a criança aceitou, fez a comida, deixou pronta e foi embora. O que eu penso, o que me chama atenção nisso? Nós temos aí nessa fase, junto com esse processo do faz de conta, uma fase que é bem concentrada na criança, que é a questão do egocentrismo. Egocentrismo, gente, que eu preciso ficar muito atento, porque muita gente acha que a questão do egocentrismo é eu ser egoísta. Eu, adulto, é uma coisa, ser egocêntrico, ou seja, eu ser egocêntrico é eu não querer dividir as minhas, ou ser egoísta, né? Não querer dividir as coisas, enfim, para nós adultos é muito claro. Mas para a criança, e quando o Piaget usou esse termo, não foi referindo a esse sentido de egoísmo, de não querer dividir, mas é um sentido de que o brincar é uma coisa tão séria para ela que é uma parte dela. É como se você pedisse para ela dividir o seu brinquedo, dividir ou a mãe, ou o pai, ou a professora, é como se você estivesse arrancando um pedaço dela e entregando para outra pessoa. Por quê? Ela não tem algumas noções, como, por exemplo, de causalidade, essas noções, assim, ela não tem. Você pode perceber que uma criança, quando ela está na fase egocêntrica, e aí a mãe fala, vai tomar banho, e ela está brincando, o que ela quer fazer? Ela quer pegar os brinquedos e levar para o banheiro. Por quê? Porque a ideia que ela tem é que quando ela voltar, aquele brinquedo já não existe mais. Nesse caso da história que eu contei para vocês, a ideia que essa criança tinha é que quando ela voltasse da escola, aquela situação ali, aquela brincadeira já não existia mais, não iria existir mais, né? Então, era uma questão egocêntrica, mas não no sentido de egoísta, como nós adultos vemos, mas no sentido de entender que eu estou arrancando um pedaço dessa criança e entregando para outra pessoa, tá? Ficou clara essa questão aí do egocentrismo? Então, a criança, ela é curiosa e ela é atraída, ela se sente atraída pela brincadeira. A brincadeira para a criança é como o trabalho para o adulto. Você no seu trabalho não é sério, você não leva a sério, levanta no horário, prepara as suas aulas, organiza, estuda, olha aqui, tá assistindo uma palestra, uma formação, enfim, para a criança é a mesma coisa, ela precisa do brincar. Aquilo ali é o trabalho dela. Então, isso precisa tomar muito cuidado para você não tirar esse direito que a criança tem. E, inclusive, é um direito que está lá previsto na BNCC, um dos direitos de aprendizagem, que é o direito de brincar. Uma outra coisa que no livro chama atenção, ainda nesse brincar é essencial ao ser humano, é que nós não temos o direito de interferir na brincadeira da criança. Interferir no sentido de tomar as decisões por ela, tá? Claro que eu vou auxiliar ela nesse processo, mas não no sentido de que eu vou conduzir a brincadeira dela e tirar a essência, a espontaneidade que ela teve na brincadeira e colocar a minha, tá?
E aí ele conta uma outra história de uma criança que ia fritar um ovo, e aí ela pegou uma panela para fritar o ovo. E aí a mãe disse: não, você não pode fritar o ovo na panela, você tem que usar a frigideira. E aí os autores chamam a atenção, mas que sentido fez isso para a criança? Que diferença fez isso na brincadeira da criança? A frigideira que o adulto colocou na brincadeira? Então, isso eu preciso ficar atento. Se é uma construção que vai fazer a diferença, que você viu que aquela criança já tentou resolver com todas as possibilidades dela, já propôs o desafio, já propôs, mas ela não está conseguindo chegar numa resposta, você vai fazer uma intervenção com uma intencionalidade, mas no sentido de intervir, mas que quem vai chegar no objetivo vai ser a criança, tá? E não você colocar suas ideias a fim de que a criança chegue mais rápido na resposta. Não é isso. Isso não faz construção de neurológica nenhuma. Não faz. Simplesmente você deu a resposta para a criança. É a mesma coisa de você fazer um ditado. Você fez o ditado, depois você vai lá, risca de caneta vermelha e escreve a palavra correta na frente. Que aprendizado que essa criança teve? Nenhuma. Você precisa fazer ela ler o que ela escreveu até ela entender o que é que está faltando. Se é letra que está faltando, se é letra que está sobrando, se é troca de surdos e sonoros. Surdos e sonoros agora a gente vai falar, vocês estão vendo a metodologia da alfabetização, né? Surdos e sonoros são aquelas letras que têm mesmo som, mesmo ponto de encontro na boca, e ela apresenta uma mesma sonoridade. Então, por exemplo, T e D. Então, ó, se você falar T, língua, dente, D, língua, dente. E aí a criança vai entender e ela vai fazer essa troca aí do T pelo D. P e B. Então, P fechou a boca, encontro de lábios, B encontrou os lábios. Então, aí é uma consciência fonológica, precisa ser trabalhado para que essa criança entenda aí a diferença do T pelo D, do P pelo B. Tá? E tem outras situações de surdos e sonoros, tá? Então, isso precisa ser bem claro. Nesse processo da brincadeira, você pode intervir, mas numa intencionalidade de que a criança chegue no resultado final. Tá? E não você proporcionar o resultado lá para ela. Cada pequena atividade vira uma brincadeira. Cada pequena atividade, cada pequeno objeto, qualquer objeto, uma caixa de fósforo, uma caixa de papelão. Inclusive, os autores citam uma brincadeira que é muito comum nas crianças e que é muito legal. A criança tem uma etapa, ainda no pré-operatório, que vai ali dos 2 aos 7 anos, e em que ela gosta de ficar amontoando as caixas, e aí quando ela faz uma pilha de caixas, ela vai lá na última, bate na caixa só para ver as caixas caírem, né? Só para ver as caixas caírem. E aí depois que caiu, ela dá risada, ela comemora, faz a pilha novamente, derruba a pilha. Isso faz parte da construção, né? Faz parte de uma construção ali. A Adriana está dizendo que é muito bom esse método fonológico. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. O método fonológico, vocês que estão vendo isso na metodologia da alfabetização, gente, vocês precisam ficar muito atentos a esse método, porque hoje, nos dias atuais, a maioria das crianças que apresentam transtorno de aprendizagem, elas precisam ser alfabetizadas pelo método fonético, tá? Pela consciência fonológica, por saber o toque que cada letra tem, a sonoridade, se vibra, se não vibra. Então, assim, o som que ela faz, precisa entender. Isso é consciência fonológica. Isso é consciência fonológica. Realmente é um método muito utilizado em nossa região. Nas escolas especializadas, utilizamos também o método fônico. Muito legal, consciência fonológica. A criança que é alfabetizada pelo método por esse método fônico, ela tende a ser muito mais
depois, né, a fala, a construção de produção de textos, essa consciência depois de despertada, vai muito mais rápido. E, na verdade, a gente sabe que a criança só se alfabetiza a partir da consciência fonológica. Enquanto ela não tem consciência fonológica, ela vai fazer trocas de letras, ela vai fazer trocas de surdos sonoros, ela vai fazer todas as trocas, e isso significa que ela não está alfabetizada. Ela só é alfabetizada quando ela para de fazer tudo isso, tá? Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Então, a brincadeira ela é uma atividade inerente ao ser humano. Cada pequena atividade vira uma brincadeira. Pode passar, Tati. Gente, se eu estiver falando muito rápido, fala aí no vídeo para eu dar uma pausa. Se tá bom, vão falando aí para mim, tá? Vai me alertando aí. O ato de brincar é intrínseco, eu já falei isso para vocês, então faz parte da vida, precisa disso, eu preciso da brincadeira, eu sou dependente do ato de brincar e do brinquedo. Os animais também brincam. Isso, gente, eu achei fantástica essa colocação do livro, porque os animais também brincam, mas os animais brincam sem intencionalidade, eles brincam por brincar, diferente do ser humano, tá? Que brinca com uma certa intencionalidade. Por exemplo, se você olhar um gatinho mexendo no rolo de lã, por exemplo, então ele vai desenrolar, mas ele vai ficar batendo naquele rolo de lã só para ver o movimento se repetir. Mas não está acontecendo nenhum desenvolvimento neurológico nesse gato. A criança, não. A criança, ela brinca, o processo de brincadeira dela estão desenvolvendo tantas coisas ali, tantas ligações neurônicas estão acontecendo, tantas redes neurológicas estão sendo criadas ali que ela não sabe da importância. Mas essa é a diferença, então, do brincar para os animais e do brincar para o ser humano. Por quê? Acontece um processo de desenvolvimento todo ali. Isso mesmo, sinapses e mais sinapses. Quando eu pego lá o processo de desenvolvimento neurológico, inclusive, precisa acontecer isso, né? Vocês já ouviram dizer, por exemplo, que quando uma criança ou uma pessoa tem crises epiléticas, esses encontros, essas ligações, elas vão morrendo, elas vão perdendo. E realmente, porque o que acontece? Existe uma distância entre um e outro. Eles não podem se encostar. Por quê? Se eles se encostarem, acontece uma descarga elétrica mesmo, e a pessoa tem a crise. E ali onde aconteceu o encontro, morre. Né? Morre, aquela ligação ali morreu. Então, por isso que precisa. Hoje, graças a Deus, a gente tem inúmeros tratamentos e acompanhamentos para que essas crises sejam evitadas, né? Bom, continuando. Desde recém-nascido, então, o bebê estabelece uma relação lúdica com as pessoas. Brinca com o rosto, ele brinca com a voz das pessoas. Vocês podem observar que se uma criança está no quarto, vamos pegar aí na sala de aula, o bebê lá no berçário. Se o bebê está no berço e chega a professora ou a mãe lá na porta e chama por ele, o que ele faz? Automaticamente ele vai ficar procurando de onde está vindo essa voz. Então ele brinca, né? Ele brinca. Então, esse processo aí já vem desde o recém-nascido. Brinca com a voz, brinca com o rosto, brinca com os braços, brinca com as pernas, brinca de morder os pés, brinca de ficar rolando de um lado para o outro. Isso, ele fica horas ali entretido brincando, né? Uma coisa que a gente precisa já chamar bem atenção nisso, já que eu sou aquele psicopedagogo que fala de tudo e não consigo esquecer da parte psicopedagógica ali. Eu preciso ficar atento nesse primeiro momento da brincadeira para o processo do autista, tá? O autista, um dos primeiros sinais ali que eu vou ficar atento é a criança que não senta até os 6 meses. Então, até os 6 meses ele não para sentadinho. Não é que ele vai ter equilíbrio total, tá, gente? Em hipótese alguma. Porque a criança hoje com 8, 9 meses, às vezes ainda ela pode cair. Se ela ficar em pé, escorar, tá engatinhando, escorou em alguma coisa, levantou, acabou a força, caiu. Não é isso. O autista ele não consegue sentar.
Então consegue sentar. Então até 5, 6 meses ali, se ele não conseguiu sentar, já é um ponto para você ficar atento. Outra coisa, se ele é um bebê que você brinca, mas ele não responde, outro aspecto para você ficar atento. Se ele é uma criança chorona, sem motivo, não é aquela criança que chora assim, aquele choro esguelado, sabe? Assim, que a gente fica até sem paciência, mas é aquele choro, aquele chorinho enjoado, sabe? Aquela resmungação. Também é outro ponto ali para o autista e que eu estou ainda no processo da brincadeira, mas eu estou observando ali o autista. Se no momento da brincar, do brincar, ele não consegue se socializar com os outros, outra característica, tá bom? Então, só estou falando isso porque o autismo é um assunto sério, que nós estamos vivendo aí num aumento muito grande de crianças autistas. As nossas escolas estão recebendo cada vez mais crianças autistas, então eu senti a necessidade de falar isso para vocês, porque são pontos aí que vocês precisam ficar atentos, tá bom? Pode passar, Tati. Então, olha só, o bebê, então, os pais brincam estimulando os sentidos que compõem a sua interface com o mundo. Ou seja, os pais vão proporcionar vivências que a escola não vai proporcionar. Por mais que eu seja professor e que a criança me chame de pai, me chame de mãe, mas eu não vou cumprir um papel que é da família. Claro que hoje eu sou professor, eu sou psicólogo, eu sou isso, qualquer professor é tudo isso dentro da sala de aula, é amigo, é professor, é psicólogo, enfim. Mas mesmo assim eu não consigo cumprir aquele papel de afetividade que a mãe deixou. Por quê? Porque a criança, o contato afetivo que a criança tem com a mãe é tão grande, que nada vai substituir isso. O próprio fato, por exemplo, de amamentar. Então, o processo de amamentar não é só o processo de a criança estar se alimentando com o leite materno, mas tem todo um processo afetivo. Por isso que hoje eu sempre, assim, a gente sempre orienta, assim, nós que lidamos diretamente com nessa área da saúde, nós sempre orientamos. Se você vai amamentar, converse com o seu filho, conte do dia a dia, mesmo que ele não está entendendo nada, mas ele precisa ouvir a tua voz, ele precisa ouvir os carinhos. Isso tudo é processo afetivo mãe e filho. E se você é pai, também precisa trabalhar esse processo afetivo. Então, nada e nem ninguém vai substituir o processo afetivo deixado pela mãe, tá? Por isso que eu sempre digo assim, nós precisamos observar, porque a gente sempre tem o costume de dizer famílias desestruturadas. O que é família desestruturada? Eu nunca vou esquecer que a minha professora do mestrado, ela dizia assim para mim, nós devemos tomar muito cuidado, porque o que é família desestruturada? Família desestruturada é aquela família que não é composta por pai, mãe e filha? Então a família que é composta por dois e a criança é estruturada, não é desestruturada. A criança que o filho é criado pela avó é desestruturada. Então, esses detalhes, nós como professores já precisamos ficar muito mais atentos, porque a instituição familiar, a instituição social família já não é mais a mesma como a família natural que nós tínhamos antigamente, pai, mãe e filho. Então, às vezes, esse processo afetivo vai vir da avó. Então, a criança vai ter aquela avó como sendo a mãe, como todo esse processo que ela depositaria na mãe, vai ser depositado na avó, na mãe adotiva, enfim. Então, preciso ficar muito atento nisso. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que jamais a escola vai conseguir substituir o processo afetivo que essa criança tem. Detalhe, se essa criança não tem processo afetivo em casa, gente, eu não vou generalizar, mas 80% das crianças vão apresentar dificuldade de aprendizagem porque falta essa competência emocional nela, falta essa competência emocional da família, que seria desenvolvida na família. Entenderam até aqui, beleza? Pode continuar, Tati.
Depois, o bebê aprende a brincar com o próprio corpo. Eu coloquei até ali a foto de um bebê brincando com os pés, natural, né, gente? A gente faz a criança ali, agora pegando a psicanálise lá do Freud, e eu sempre digo, e a gente sempre lê isso, que Freud explica tudo, né? Então eu tenho ali a fase. É, a fase oral, né? A criança coloca tudo na boca, todos os brinquedos, todo aquele processo, né? Tudo que acha no chão, morde a beiradinha do berço, morde os brinquedos, morde o pé. Então ela brinca e ela experimenta e ela descobre o próprio corpo. A Gisele colocou: família desestruturada é aquela que não desempenha o papel de atendimento e acompanha. Isso, exatamente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em dizer, por exemplo, aquela família é desestruturada, o filho mora com a avó, enfim, isso não é família desestruturada. A família desestruturada é exatamente isso que a Gisele colocou aí. É aquela família que deixa de cumprir o processo afetivo, ou seja, essa criança não desenvolve o processo afetivo lá e aí, consequentemente, ela vai apresentar dificuldade ali. Gisele, obrigado pela contribuição, tá? Depois eu tenho ali. Depois de alguns meses, começa a brincar com os objetos. Aí é que os objetos vão fazer a diferença e que a cor vai fazer diferença, o som. É engraçado que os autores eles vão chamar até a atenção assim. Você vai comprar um brinquedo? Você vai comprar um brinquedo para essa criança, mas esse brinquedo é só um negócio que vai ficar ocupando espaço, você vai comprar uma barraca para pôr na tua sala. Você vai utilizar isso? Ou vai ser só um negócio lá que vai ficar ocupando espaço na tua sala, ou os brinquedos que jamais essa criança vai brincar, enfim, critérios para comprar esse brinquedo. Então agora as crianças começam a utilizar os brinquedos. É comum, por exemplo, as pessoas virem visitar o teu filho, ou teu filho ou ir visitar as crianças e levar brinquedos já no primeiro dia da visita. Então, vou deixar uma dica para vocês. Não leve brinquedo no primeiro dia de visita. Se você vai visitar um bebê recém-nascido, leva roupa, leva fralda, leva coisas que vai fazer diferença para ele naquele momento. O brinquedo só vai fazer diferença para ele com 3, 4 meses. Porque aí ele vai parar um tempo, vai brincar com aquilo, ele já consegue sentar, já consegue se sustentar ali com 6. Então, isso é importante. Nos primeiros dias, o brinquedo não vai fazer diferença para essa criança. É por isso, por exemplo, que o móvel jamais vai tirar a atenção de uma criança. Eu acredito que ele dorme mais pela tonteira que causa ali aquele móvel girando para lá e para cá do que pelo próprio brinquedo, né? A não ser que esse móvel tenha uma música legal, tem ali uma música de som do útero ou alguma música que acalma o bebê, enfim. Então, muita atenção aí, tá? Uma outra coisa ali no bebê, que eu esqueci de falar quando eu falei do móvel, muitas pessoas acham, por exemplo, que o protetor de berço, já viram que todo bebê, todo berço, tem aquele protetor em volta. E as pessoas acham que aquele protetor é para proteger a criança de não bater a cabeça nas grades do berço. E não é para isso. Existe uma síndrome que chama, é um complexo, na verdade, né? É síndrome do ninho, a gente chama não, os especialistas chamam de síndrome do ninho. É aquela ideia de que quando a criança sai do útero, né? Fechadinho ali, ele tá num espaço pequenininho, que ele fica girando para lá e para cá, e ainda por cima tem o líquido que fica ali e tal, junto com ele, é um espaço pequeno. Ele saiu do útero e ele vai para onde? O Piaget vai dizer que ele vem para um mundo caótico, né? Um mundo cheio de informações que ele ainda não consegue disseminar e ele vai aos poucos. E aí ele sai daquele lugar fechadinho e vem para onde? Para um berço ou para uma cama. Geralmente ele vai para a cama da mãe, né? E aí o que acontece? Vocês podem observar que toda criança, quando você coloca o recém-nascido, que você coloca num espaço grande, eles tendem a dormir e aí eles vão fazendo assim, vai abrindo o braço, de repente ele leva aquele susto e ele joga os braços para trás. Por quê?
O útero está fechadinho, então, olha, ele abriu o braço, ele no máximo ele vai conseguir ali um espacinho pequenininho. Quando ele vai para a cama, ele não tem onde escorar, ou ele vai para o berço. O protetor de berço serve para fechar o berço e deixar o espaço ideal para que ele não passe pelo complexo, pela síndrome do ninho, tá? Então, é o espaço que ele fica ali ajeitadinho. Hoje a gente já tem ninhos, né? Então você compra o ninho e você vai soltando de acordo com o crescimento daquela criança, tá? Então depois de alguns meses, esse bebê que antes só fazia função do corpo, só tinha o brinquedo, o corpo como brinquedo, agora ele descobre novas possibilidades, tá? Então agora, por exemplo, já começa a nascer os dentinhos, aí ele precisa de algum brinquedo para coçar o dentinho, os brinquedos na fase oral ali, né? A primeira fase, onde ele já começa a virar e tal, e conseguir pegar os brinquedos, ele vai colocar tudo à boca. Então vai fazer uma diferença esse brinquedo para ele, vai servir para alguma coisa, tá? Pode passar, Tati. Depois de alguns meses, começa a brincar com os objetos e introduzi-los na brincadeira. Foi o que eu acabei de falar lá. Eu acho que eu repeti o slide aí. Pode passar, Tati. Então, brincar sozinho, depois ele consegue brincar em grupo. Na fase do egocentrismo, pré-operatório, ele brinca sozinho. Quando ele começa a se colocar no lugar do outro, quando o declínio do egocentrismo acontece, ou seja, ele está ali, mas ele começa a sumir, sabe? Começa a desaparecer, e ele já consegue se posicionar no lugar do outro, consegue dividir. Aí é a transição da fase pré-operatório para operatório concreto, ou a fase das operações concretas, enfim. Tem vários jeitos aí que chamam, né? E aí ele saiu, aconteceu o declínio do egocentrismo, ele veio para a fase das operações concretas, ele consegue brincar junto com o outro. Gente, é interessante falar que o Piaget ele coloca, então, as fases do desenvolvimento, as 4 etapas, sensório-motor de 0 a 2, pré-operatório de 2 a 7, operatório concreto dos 7 aos 11, 12, e depois das operações formais de 11, 12 em diante, mas não necessariamente que essa criança precisa chegar naquela idade para passar de fase. Não é nada disso, tá? Você vai notar, a criança vai se desenvolver a partir do processo de estimulação que ela recebe. Então, por exemplo, eu preciso ficar atento à característica que marca a transição de uma para outra. Então, eu estou na fase sensório-motor, de repente eu já consigo brincar de faz de conta, eu já consigo colocar em prática, eu já sei brincar de casinha, eu já sei brincar de escolinha, eu já sei colocar as crianças para dormir, as bonecas, né? Eu já consigo representar ali com os carrinhos da minha vida diária. Isso é jogo simbólico. Então, se eu já consigo fazer isso, eu não estou mais na fase sensório-motor, eu já estou na pré-operatória. E aí tem crianças que com 1 ano e meio já fazem isso. 1 ano, 2 meses, 3 meses já fazem isso. Então, ela já não está mais na sensório-motor, ela já está na pré-operatória. Depois, eu senti que o egocentrismo dessa criança já declinou, já está no fim, ela já consegue dividir, ela já consegue entender ali esse processo de que o brinquedo está ali, mas que quando ela pode ir para outro lugar, que quando ela voltar, esse brinquedo vai estar ali do mesmo jeito. Isso, se ela já entende isso, ela já não está mais na pré-operatória, ela já foi para as operações concretas. E tem crianças que com 4 anos, 5 anos, já entende todo esse processo. Inclusive o pré-operatório é o que marca a escrita, o processo da leitura e da escrita. Por quê? Porque essa criança já adquiriu essa noção de tempo, de causalidade, ontem, hoje, ela já não fala mais, por exemplo, eu vou almoçar quando é janta, ou eu vou jantar quando é almoço, ou eu fui lá amanhã, ela já tem essas noções. Então, quando ela já não faz mais isso, ela já está nas operações concretas, tá? E aí é onde entra o processo de alfabetização. Lembrando que no processo de alfabetização ali, que nós trabalhamos com as hipóteses da escrita, né, pela Emília Ferreira, Magda Soares, a Ana Teberoski, a Emília Ferreira, ela foi discípula de Piaget, então ela trabalha nos processos, nas etapas do desenvolvimento humano.
Tá bom? Beleza? Vamos continuar então. Então, brincando, a criança pode relacionar, compartilhar coisas, comunicar, expressar suas ideias e sentimentos. Ela descobre o prazer de cantar, de desenhar, de representar. Ela desenvolve o raciocínio, a linguagem, a criatividade. Então, ao brincar, ela conta o mundo em si mesmo e exercita a sua imaginação. Tem noção do que é isso, gente? Olha o que esse processo do brincar se desenvolve nessa criança. Lá você, professor de educação infantil, precisa promover todo esse processo da brincadeira. Sabe aquela história de você, lá no pré de 5 anos, você proporcionar lá 5, 6 atividades escritas para essa criança, atividades mecanizadas para essa criança e privar ela desse processo de brincadeira, desse processo de ludicidade, desse processo de construção. Isso é um crime, é um pecado. Você precisa entender que essa criança precisa do processo da brincadeira para se desenvolver, né? Para se desenvolver. Aí você vai falar para mim, Fábio, mas a criança não aprende a ler? Se eu proporcionar isso lá no pré de 5 anos, ela pode até aprender. Mas ela vai ser aquela criança que quando ela chegar lá no 6º, 7º, 8º ano, ela não vai ser alfabetizada, ela vai esquecer tudo que ela proporcionou, aí a gente fica jogando o crime na conta de quem, né? Isso foi um erro dos anos iniciais, isso foi um erro da educação infantil, isso foi um erro da série que ela está, isso foi um erro de quem privou ela de desenvolver as habilidades que futuramente ela usaria. Porque as habilidades que eu desenvolvo na educação infantil não é para a educação infantil. As habilidades que eu desenvolvo é a base para todo o processo da educação básica. Então, é o primeiro momento. A LDB vai dizer que é a primeira etapa da educação básica e que tem por objetivo o desenvolvimento psicológico, intelectual, enfim, o processo integral. Justamente porque são as habilidades que vai fazer a diferença lá na frente. Quando chegar lá na alfabetização, que o professor for trabalhar a leitura e a escrita, o meu cérebro vai dizer, ou as minhas ligações lá vai dizer, opa, eu já tenho habilidade para isso aqui já tá trabalhado aqui comigo. Entenderam isso? Então, eu preciso deixar muito bem desenvolvido. É justamente por isso que a avaliação na educação infantil ela não tem o processo de reter o aluno. Por quê? Porque na educação infantil eu vou atestar o processo de desenvolvimento dessa criança e não simplesmente dizer se ela sabe ou não sabe, se ela está pronta ou se ela não está, né? A Gisele, Tatiana, a educação infantil é muito importante, principalmente esse ato de brincar. Sim, é primordial, precisa ser. Por isso que a BNCC traz tão forte essa questão do brincar na educação infantil. A Gabriela, então a criança é como fases. E quanto mais ela brinca, ela vai passando de fases no desenvolvimento. Isso aí. Então ela vai construindo esse processo aí, tá? E aí. É aí que a gente encontra. Foi legal você falar dessa questão de fases, porque é aí que você nota aquela criança que demora mais para falar, que demora mais para andar, que demora mais para raciocinar, que demora mais para aprender a ler e escrever. Por quê? Porque essas habilidades que seriam trabalhadas não estão sendo bem estimuladas, não estão sendo bem trabalhadas. E brincar também, gente, na educação infantil, não é o professor sentar na mesa, sentar na cadeira dele lá e deixar as crianças a tarde inteira brincando. Não é isso. Existe brincadeira livre, existe brincadeira dirigida, todas essas brincadeiras são planejadas. Eu sempre digo que mesmo a brincadeira livre, ela não é totalmente livre. Por quê? Você fala para a criança, hoje vocês podem brincar livremente. Aí você escolhe os brinquedos, porque é o brinquedo que tem na sala. Você joga todos os brinquedos lá na sala. Então, você já limitou ela ali. Então, ela vai escolher o brinquedo que ela quer. Aí você vai falar, você vai brincar, mas é nesse espaço aqui. Você não pode sair desse espaço. Então, a brincadeira que era livre, já essa intencionalidade ali, que você, como professor, coloca, isso que vai fazer a diferença. Então, a brincadeira ela é livre, ela é dirigida, mas o professor, o dedinho do professor está ali o tempo todo, tá?
A Tatiana, a intencionalidade do professor, e isso aí, o professor vai colocar a intencionalidade dele ali. Lá na BNCC a gente chama isso de intencionalidade educativa. A criança não vai aprender sozinha, não. O professor precisa colocar o dinho dele ali e o cordão mágico, né? É, a Adriana está dizendo, eu trabalho na educação infantil e é isso mesmo, nem mesmo nós não tem tempo para sentar. O professor de educação infantil, ele é o cara, né? Ele precisa ajustar a Hoffman, que é uma pesquisadora da educação infantil, ela vai dizer que o professor de educação infantil, ele tem, ele está aqui sentado com um grupo de criança, mas ele está atento ao outro que está lá na prateleira. Se alguém chega para dar um recado na porta, ele vai conseguir atentar para o recado da porta, ele vai conseguir olhar tudo que está acontecendo à volta dele. Então, gente, é isso mesmo. Muito legal essa participação de vocês, tá? Vamos lá, pode passar, Tati. Acho que a gente está quase chegando no final ali. A brincadeira de faz de conta ali. Então, gente, o que a brincadeira de faz de conta vai proporcionar para mim ali, então, para essa criança que está vivenciando tudo isso? Ela compreende e abarca a complexidade do mundo ao seu redor. Ela representa o universo dos adultos. Ela das ferramentas que os adultos utilizam. Então, ela consegue colocar isso em prática ali na brincadeira do faz de conta. Utensílios domésticos, então ela brinca com a colher, ela brinca com a tampa da panela, ela brinca com a panela, abre o armário, tira tudo de dentro, coloca todas as coisas dentro de novo, abre as gavetas, tira tudo, coloca... Isso é natural e a criança precisa disso, tá, gente? Precisa desses contatos, porque ali ela está construindo processos de aprendizado. Tudo isso no aspecto lúdico. Sempre é bom lembrar, gente, eu sempre gosto de falar isso, que os aspectos lúdicos não se restringem ao brinquedo. Não é porque você comprou o brinquedo mais caro da loja que ele é lúdico. O lúdico não se restringe ao brinquedo. O lúdico está presente em qualquer situação que interesse para a criança. Então, se ela está tirando as tampas da panela, do armário, da gaveta, a ludicidade está ali com ela. Se você levou caixas de papelão para a criança e a criança está desenhando na caixa de papelão, representando o mundo dela, a ludicidade está ali com ela. Então, a ludicidade não se restringe ao brinquedo. Isso é importantíssimo, tá? Atividades rotineiras, o dia a dia, ela vai representar. Inclusive, gente, é tão legal que as crianças, por exemplo, que vão para o CMEs, geralmente tem o horário do sono, que é importantíssimo para a reconstrução ali da plasticidade cerebral. Para reconstrução, não. Para construção, né, da plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral, gente, é a capacidade que o cérebro tem para organizar todo o processo de aprendizagem. Para vocês terem uma ideia, e as mulheres vão ficar muito felizes agora, o desenvolvimento de plasticidade nas mulheres é muito maior do que nos homens. Por isso que a maioria dos transtornos afeta mais aos homens do que as mulheres. Então, esse processo de plasticidade, o período do sono, ele vai servir muito para isso, porque é o horário que eu vou descansar, que o meu id, ego e o superego lá vai trabalhar, que tudo aquilo vai se encaixar para eu acordar e tá tudo normal novamente. Então eu preciso desse descanso, eu preciso desse repouso. Então o que acontece? Lá na educação infantil, geralmente, coloca todos os alunos, coloca a coberta, dá a mamadeira, quem tem o cheirinho lá, dá o cheirinho. E aí, quando a criança chega em casa, ela vai fazer isso com quem? Com as bonecas. Não importa se é menino ou se é menina. Vai fazer isso com as bonecas. Vai colocar todas as bonecas lá, vai cobrir, vai dar mamadeira. Então é todo um processo. Isso porque ela está representando o cotidiano dela. A vida dela na escola está sendo representada, tá? E, inclusive, se ela está tendo processos afetivos negativos, ela também vai representar, tá bom? Eu falei do cheirinho agora, os autores chamaram isso de objeto de transição. Eles citam ele no livro, inclusive eles falam que é muito importante, porque é uma base psicológica para a criança, tá? O objeto de transição. Pode ser um amigo imaginário, pode ser uma cobertinha, pode ser uma fraldinha, pode ser aquelas naninhas, né? Hoje em dia já tem aquelas naninhas. Então,
isso vai suprir alguma necessidade emocional que essa criança tem para os autores. Então, por exemplo, você vai tirar a criança do quarto e vai colocar ela no quarto dela sozinho. Você vai fazer a transição do quarto do adulto para o quarto da criança. O que você pode proporcionar para ela? Pode proporcionar essa naninha, esse cheirinho, e aí vai dizer para ela que aquilo ali, porque ela vai fazer companhia para ela, que vai cuidar dela, enfim. E ela vai ter um apego por aquilo ali. Agora, o que os autores vão trazer é que precisa fazer a transição, a retirada dessa naninha vai sair sozinha. A partir do momento que eles forem amadurecendo, eles vão deixando de lado isso, tá? O que você não pode fazer é tirar bruscamente ou trocar. Ah, vou comprar um igual e vou dar para a criança. A criança vai saber que você trocou. Então, eles vão dizer que isso vai causar um bloqueio emocional na criança e pode trazer sérios problemas emocionais na vida adulta, tá? Na vida adulta. Beleza? Pode passar, Tati. Então, os brinquedos fazem parte do universo da criança desde os primeiros momentos de vida, já falei sobre isso, né? Já conversei bastante. Seus brinquedos passam a fazer parte de um universo que ele constrói e reconstrói incessantemente, ou seja, ele vai reconstruindo esse processo do brinquedo. Então, um brinquedo que, por exemplo, ele ganhou e não deu a mínima, vai passar 2, 3 meses ali e ele daí ele vai se interessar por aquele brinquedo. Então, ele vai reconstruindo ali. A Gabriela está dizendo que temos que ter um certo controle sobre esse cheirinho. Sim, né? É sempre aquela história, o que é demais sempre sobra, né? Nunca de mais e nunca de menos. Sempre tem um nivelamento ali. O que você não pode fazer é tirar de uma vez. Então você vai conversando, as crianças vai na base do diálogo, ela vai até ela ter o processo de entendimento de que ela pode viver sem aquilo, tá? A criança então se conta o mundo. A criança dirige seu próprio mundo dentro da brincadeira, ou seja, ali na brincadeira, ela é a dona da situação. Ali ela é a mãe, ela é a professora, ela é o pai. Então a criança é que manda ali, é o mundo dela, tá? Pode passar. Então, nós devemos sempre procurar reforçar a autoestima da criança, buscando atividades que apresentem pequenos desafios. Isso aqui é bem importante também que os autores chamam, porque assim, eles vão dizer que nós devemos proporcionar para crianças brinquedos que não são nem fácil demais e nem difíceis demais, nem fáceis e nem difíceis. Ou seja, tem que ter um equilíbrio. Ela vai dizer, os autores vão dizer que nós, pais ou professores, temos sempre o ato de pensar que nós estamos criando pequenos gênios. Ou seja, que nós vamos comprar, se ele tem 7 anos, nós vamos comprar um brinquedo de 10 anos e ele vai dar conta de fazer. E aí uma outra coisa que eles chamam a atenção é, você está comprando brinquedo para você ou você está comprando brinquedo para o seu filho? Aí, até eu já encontrei várias mães. Uma vez eu estava trabalhando nesse livro num preparatório para um concurso público que ia cair esse livro na prova. E aí eu falando esse assunto e a mãe falou assim, professor, você acredita que eu faço coleção de Barbie? E aí eu compro, mas a minha filha não gosta. Aí o que acontece? E lá no meu quarto eu tenho uma prateleira e eu vou colocando tudo lá. Ou seja, ela não comprava brinquedo para a filha dela, ela comprava brinquedo para ela. Então, como é que você está fazendo para selecionar esse brinquedo? É para você ou é para o seu filho? O nível de exigência que você está construindo é para ele ou é para você? Então, cuidado aí para a dosagem certa. Nem fácil demais e nem difícil demais. Pode passar, Tati. Aí, então, o brinquedo a brincadeira, né, vai proporcionar a formação física, emocional, vão trazer, são ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de maneira saudável, ou seja, processo de alimentação vai entrar a brincadeira, processo de desfraude vai entrar a brincadeira, processo de leitura escrita, processo de coordenação motora, da psicomotricidade, tudo vai ser envolvido
pela brincadeira, tá? Então, cada tipo de brinquedo pode estimular determinadas qualidades e habilidades na criança. Pode passar, Tati. Então, aí nós temos que tomar muito cuidado com as fases do desenvolvimento da criança. Já citei para vocês, então, que nós temos que cuidar com cada fase, o que proporcionar ali para cada fase, levar em consideração qual é a fase, se é sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, o período das operações formais, enfim. Qual é o período que essa criança está vivendo para proporcionar a brincadeira adequado a essa fase. Aí eu vou levar em consideração também ao tempo da maturação, ou seja, tempo de maturação. Então, a fase que essa criança está vai me dizer muita coisa, se ela está madura ou não para aquele tipo de brincadeira. Também, se ela... Isso aqui, gente, é muito legal. Priorize a criança e não o rótulo. Ou seja, se o rótulo está dizendo para que aquele brinquedo é para uma criança de 5 anos e o teu filho tem 5 anos e ele não consegue brincar com aquele tipo de brinquedo. Não julgue a criança. Não priorize o rótulo, porque o rótulo leva em consideração ao processo geral, enquanto a tua criança é individual. Ela vai depender dos estímulos, ela vai depender de todo o processo de construção, então às vezes ela consegue, às vezes aquilo ali já é muito fácil para ela, então sempre priorize a criança e não priorize o que o rótulo do brinquedo está dizendo, tá? Se você notar uma defasagem muito grande aí nessa criança, você vai procurar então uma ajuda especializada, que seja o neurologista, o psicopedagogo, o psicólogo, fonoaudiólogo, enfim. Se você notar aí que essa criança está com um processo de defasagem muito grande, de repente ela está com 3 anos, por exemplo, e ela ainda está, não consegue brincar corretamente com aqueles tipos de brinquedos da idade ou menor que a idade dela, se ela não fala, se ela não faz jogo simbólico, se ela não faz jogo de faz de conta, né? Então, toma muito cuidado e se você vê que está muito atrasado o processo de aprendizagem, precisa procurar uma ajuda especializada aí, tá? As crianças especiais não terão idade cronológica correspondente. Então, se o brinquedo está lá para 3 anos e essa criança faz brinquedo de 1 ano, então a idade cronológica dela não vai corresponder. Então você pode observar, ficar atento a esses processos aí da brincadeira. Pode passar, Tati. Aí as fases, né, que eu já falei para vocês, então, a sensório motor, que vai de 0 a 2, a pré-operatório de 2 a 7, as operações, operacional concreto de 7 a 11, operacional formato dos 11 para cima, né, dos 11 ou mais, que é a fase da adolescência. Eu comecei a falar dos jogos de exercício, dos 3 tipos de jogos, e eu falei dos jogos de exercício, que vai começar lá no processo, lá no sensório motor, os jogos de exercício, que são os movimentos, né, que a pessoa faz com o corpo, brincar, engatinhar, rolar, andar, correr, pular, enfim, jogos de exercício. O jogo simbólico, que é a imitação da vida real, do cotidiano. E depois, por último, eu tenho o jogo de regras. O jogo de regras que também vai abranger aí quase todas as fases, mas o jogo de regras é quando eu consigo transmitir que a minha criança entende que a vida tem regras, a brincadeira tem regras, tudo tem regras e que eu preciso ser seguida. Então, o jogo de regras vai fazer parte aí de toda a vida da criança. Dentro do jogo de regras, o Piaget dividiu, então, em alguns momentos, né? 3 fases. A fase da anomia, da anomia, heteronomia e autonomia. A fase da anomia é quando a criança entende, ela obedece a regra ali por sinal, né? Então, se você falar desce do sofá, por exemplo, tá pulando no sofá, desce do sofá. Ela desce, mas você virou as costas, ela tá lá pulando de novo. Ou seja, ela obedece, mas ela não entende que é uma regra que ela vai ter que cumprir sempre. Ela acha que é só aquele momento, pronto, acabou, depois ela volta a fazer. A fase da heteronomia é quando ela já começa a compreender a regra, mas ela vai ter algumas dificuldades ali para aceitar, né? Para aceitar não, para repetir.
E a fase da autonomia, que é a fase onde os sujeitos já conseguem colocar ali as suas opiniões. Então, geralmente, a fase da autonomia vai vir ali no operacional formal, do operatório concreto para frente ali, né? Então, se você falar para a criança, você delegar uma regra para ela, ela vai questionar aquela regra, porque ela já tem autonomia ali para entender e criticar aquela regra e questionar aquela regra. Vale ressaltar também que a criança, na fase do operacional concreto, do pré-operatório e do operacional concreto, ela vai passar pelas fases dos porquês ali, tá? Tá cortando o som, Tati? Melhorou? Melhorou o som? Se melhorou, fala. Senão eu tenho que ver o que está acontecendo. Beleza, então. E aí, nessa fase, na fase dos porquês, não é que ela questiona a regra, mas a fase dos porquês é porque ela está descobrindo o mundo. E ela vai querer sempre saber mais. Então, por que você fez isso? Porque sim, mas por quê? Então, ela vai sempre questionar ali para ela entender o cotidiano que ela está vivendo ali, tá bom? Beleza? Pode passar, tá? Eu acho que era o último slide, né? Não? Beleza. Se liga na ludicidade, então o livro traz todos esses processos da ludicidade e como é importante. Aquela frase que eu falei para vocês lá na metade da minha fala: o lúdico não se restringe ao brinquedo, o lúdico está presente no que quer que ele esteja fazendo. Então, se está com caixa de sapato, se está brincando com as mãos, se está brincando com os pés, se está ouvindo a música, se está mordendo as mãos, se está brincando com as panelas, o lúdico está presente ali. Portanto, professor, não é difícil de você proporcionar aspectos lúdicos para sua criança. Não é. Às vezes você, com uma massinha de modelar, por exemplo, você usa várias alterações de atividades com a massinha de modelar que você vai proporcionar um aspecto lúdico muito legal, muito interessante. Então, os aspectos lúdicos, eles precisam estar presentes o tempo todo, tá? Precisa estar presente. Então, isso é muito legal. Precisa. E aí a BNCC vai dizer que esses aspectos lúdicos, eles precisam acompanhar ali o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, já que o processo de alfabetização, que ia até o terceiro ano, agora vai até o segundo, tá? Então, esse aspecto lúdico vai fazer parte da transição ali da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. Pode passar, Tati. Patrícia, muito obrigado. Que bom que vocês estão gostando. Gente, chegamos ao final. Tanta coisa, né? Ó, eu queria convidar então vocês para me acompanhar lá nas redes sociais. O meu Instagram é Fábio Pedagogo. Meu telefone, 999926812. Pode mandar mensagem, pode me fazer perguntas. Na medida que eu for tendo tempo, eu vou respondendo todo mundo. Pode pedir dicas de atividade, o que eu puder proporcionar, eu sempre estarei ali disponível para vocês, tá? Facebook, Fábio dos Santos Oliveira. E o YouTube é o Espaço Aprender Mais. Gente, o YouTube é um projeto novo que eu estou proporcionando agora. Faz uma semana que eu criei o canal do YouTube, mas que lá eu quero colocar muitas coisas relacionadas ao curso de formação de docentes e à área de professor, né? E ligado aí à minha área, área da educação. Então, eu queria convidar vocês para ir lá, se inscrever no canal, curtir, enfim.